Alô, amigos da Prof. Trader. Esse é um canal criado para professores de matemática. Usamos estatísticas e cálculos avançados para prever só o futebol. Eu sou o professor André, irei trazer para vocês as melhores análises do Brasil, as análises da equipe Prof. Trader. E hoje, especial Copa do Brasil, os 4 jogos do nosso vídeo de hoje são dedicados à Copa do Brasil. Lá no nosso grupo VIP tem mais jogos, tem campeonato lá no Marrocos, também tem amistoso internacional, tem bastante coisa legal. Então, se você quiser mais jogos, mais duplas, amanhã é tudo dupla, tá? Amanhã é tudo dupla, amanhã não fizemos nenhuma tripla, amanhã tudo dupla, dobrar valor, um pouquinho a mais, tem algumas que são um pouquinho a mais que eu vou mostrar aqui, tem algumas que são um pouquinho a menos, mas geralmente próximo de 2. O contato do nosso grupo VIP é o WhatsApp, DDD 11 910 85 4287. Beleza? E vamos aos destaques do dia de ontem. A gente fala em amistoso, pô, amistoso, mas amistoso é complicado. Amistoso. A nossa duplinha destaque de ontem é justamente coloquei um amistoso para vocês perceberem que amistoso dá para ser analisado. Lógico, tem que ter mais cautela, tem que ter mais cuidado, mas dá para ser analisado. Alemanha contra a Letônia, mais de 3,5. Olha o placar. Eu não vou nem falar o placar porque me dá calafrios esse placar, né? Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, Alemanha 7-1, acabei falando, Alemanha 7-1 na Letônia, nós fomos de mais 3,5. Em um outro jogo amistoso entre duas equipes não muito conhecidas aí da galera, Ilhas Faroe contra Liechtenstein, nós fomos na vitória da casa de Ilhas Faroe e a partida foi 5-1. Essa duplinha, cotação 2, uma duplinha de amistosos bem bacana, que bateu bonito na Prof. Trader com sobra, né? Dava para ter colocado aqui mais 7,5. Dava até para arriscar o placar, né? 7-1, Alemanha 7-1. Básico. E Ilhas Faroe Liechtenstein em casa. Poderia colocar até um handicap aí que sobrou gol. Beleza? Então, isso daqui foi o destaque de domingão. Vamos aos jogos desta... De domingão não, desculpa. Destaques de segunda-feira. E vamos aos jogos dessa quarta-feira, dia 9 de junho. Bora lá. Primeiro jogo aqui, primeira dupla, melhor dizendo. Copa do Brasil, todos os jogos Copa do Brasil. Hoje, 16 horas e 30 minutos, Vasco e Boa Vista, menos 3,5. E Criciúma e América Mineiro, menos 2,5. Essa cotação está valendo 2,15. Se a gente pegar Vasco e Boa Vista, é o seguinte, o Vasco é uma equipe de segunda divisão, o Boa Vista é uma equipe de quarta divisão. Então aí nós vemos uma diferença muito grande em relação à parte financeira para começar, né? O Vasco é uma das grandes equipes do futebol nacional, sem dúvida alguma, só que ultimamente não tem tido aquele time todo. Lembra daquele time da final de 2000? Que time maravilhoso, né? Tinha Jorginho na lateral direita, tinha Romário no ataque, tinha Juninho Pernambucano, aquele timaço de Edmundo, né? Olha o ataque, né? Edmundo e Romário. Então, era um time espetacular. Infelizmente, os vascaínos não estão mais podendo contar com esse poderio de ataque todo. O Vasco não começou bem a Série B, acabou perdendo a primeira partida por Operário em São Januário por 2-0, depois empatou com a Ponte em 1-1. Eu vi uma parte desse jogo, eu vi o primeiro tempo. A Ponte Preta jogou muito melhor que o Vasco, teve muito mais oportunidades, e o Vasco fez 1-0 em um gol de pênalti, onde o zagueiro foi escanteio e o jogador da Ponte foi cabecear, errou a cabeçada e estava com o braço aberto, bateu o pênalti e logo em seguida tomou um empate. Então o Vasco não tem feito grandes atuações.
E o time do Boa Vista é uma equipe bem mais fraca em relação ao Vasco. O Vasco venceu a partida de ida por 1-0, não tem necessidade nenhuma de se expor ao ataque. Eu acredito que o Vasco vai dominar a partida, vai dominar as ações da partida, só que também não vai se expor, né? Não vai subir os dois laterais ao mesmo tempo, se é que vai subir os dois laterais, se é que vai subir até um lateral, né? Pode jogar com dois volantes ali para se resguardar, talvez até três volantes. Então não vai ter aquele poderio ofensivo todo necessário. E o time do Boa Vista que precisa da vitória, lembrando que Copa do Brasil não tem mais gol qualificado, hein? Isso daí já é coisa do passado, não existe gol qualificado, então se o Boa Vista vencer por 2-1, por exemplo, é pênalti. O Boa Vista não tem esse ataque todo poderoso aí, a ponto de vencer o Vasco por 2-0. Assim. Eu acredito num jogo bem, pode até vencer por 2-0, né? É futebol, só que eu particularmente não acredito, a Prof Trader não acredita, mas futebol a gente sabe que pode acontecer. O Vasco, dos últimos 5 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, meio que é menos 3,5, então a gente pode pegar dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos do Vasco, todos menos de 3,5 gols, tá? O último jogo aqui foi dia 24 de abril, 3-1 contra o Resende, e tem um 2-2 também contra o próprio Boa Vista, mas era um outro jogo, era um outro campeonato, era a fase de grupos da Taça Guanabara, e essa partida, como o Vasco não tem a necessidade de vitória, eu não acredito que ele vá se expor e ele não tem esse ataque todo poderoso para golear. Até pode, mas nós não acreditamos. E a dupla é composta de Criciúma e América Mineiro. O Criciúma, historicamente, das últimas temporadas, é um time de pouquíssimos gols. E o fato interessante, os últimos 2 jogos do Criciúma foram 0-0. Nos últimos 5 jogos do Criciúma foram apenas 2 gols. Ele tomou um gol do Avaí e marcou um gol contra o Ituano. Então tem tido efetivamente pouquíssimos gols nos jogos do Criciúma. Olha aqui, ó, eu peguei os últimos 10 confrontos do Criciúma, todos abaixo de 2,5. E tem mais, tá? O último jogo que foi acima de 2,5 foi contra o Brusque, dia 25 de março, foi 2-2. De lá para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. E se a gente pegar os últimos 15 jogos, nós tivemos nada mais, nada menos do que 5 0-0. É muita coisa. E vai jogar contra o América Mineiro, que também não fica atrás. O América Mineiro, nos últimos 5 jogos, não marcou nenhum gol. Foram 3 empates em 0-0, 2 contra o Atlético Mineiro. Então mostra até uma defesa razoavelmente forte, porque não tomou gol do Atlético Mineiro nas finais do Mineiro. E tem um 0-0 contra o próprio Criciúma. Perdeu de 1-0 do Atlético Mineiro e perdeu de 1-0 para o Corinthians em casa. Não conseguiu fazer gol na fraca defesa do Corinthians, que tem vacilado bastante. E também não sofreu assim grandes ataques, não sofreu muito perigo do Corinthians. Acabou sofrendo um gol de pênalti numa jogada lá do Mosquito, que o lateral fez besteira, né? Aquele pênalti ele não precisava ter feito. Fez, até interessante que a fisionomia dele mostra que ele fez o pênalti, né? Foi um pênalti bem claro, mas não poderia ter feito. Antes disso, o Corinthians havia chegado 2 vezes com chutes laterais, quase sem ângulo, um do Fagner, um do Gustavo Mosquito. Para quem jogou no gol como eu, sabe que essa defesa, esse chute é aquele que todo goleiro pede, né? Aquele chute sem ângulo que o goleiro tá na bola fácil e o goleiro cai bonito, faz aquela pose para as fotos, mas é um chute relativamente fácil de defender.
Então, não sofreu tanto, então não acredito que vá sofrer muito. É um jogo, se você quiser arriscar um 0 a 0, não acho impossível, tá? Se você quiser colocar uma zebra, pouquinho, um 0 a 0, não vejo impossível, tá? A gente colocou o menos 2,5 com menos 3,5, cotação 2,15. O nosso grupo VIP está apenas R$ 25,00. Então, você que quer participar do nosso grupo VIP, eu esqueci de colocar o WhatsApp aí, DDD 11 9 10 85 4287, ele vai aparecer no próximo slide, se você não anotou. Apenas R$ 25,00 no nosso grupo VIP. Então, não perca tempo. Mande uma mensagem das 8 às 18, de segunda a sexta. Os nossos atendentes estão de prontidão. Fora desse horário, assim que possível, você será atendido. E para finalizar a nossa dupla, às 19 horas, ambos os jogos. O primeiro jogo, Atlético Paranaense e Avaí, vitória do Atlético Paranaense. E Palmeiras e CRB, mais 1,5, cotação de 2,15 também. Se a gente pegar o jogo entre Atlético Paranaense e Avaí, o jogo de ida, que aconteceu lá em Florianópolis, no estádio da Ressacada, foi 1-1 a partida. O Renato Kaiser fez aos 35, aos 74 o Avaí acabou conseguindo o empate. E é um time de Série A contra um time de Série B. É um time que começou muito bem a Série A, venceu o América Mineiro por 1-0, depois venceu o Juventude fora de casa 3-0. Então é um time que vem bem, que vem embalado. Contra um time que começou a Série B não muito bem. Perdeu para o Curitiba fora de casa por 2-0, empatou em casa com o Vila Nova 1-1. Então não começou tão bem o campeonato da Série B. E para esse jogo vale salientar que não vale mais o gol qualificado. Empate em 0-0 não dá classificação para o Atlético Paranaense. Empate em 0-0 é pênalti. Devido a isso, a gente acredita muito que o Atlético Paranaense vá para cima e conquiste a vitória frente ao time do Avaí. E a outra partida, para finalizar aqui as análises do programa de hoje, entre Palmeiras e CRB. Palmeiras é a equipe da Série A, um dos grandes times e um dos grandes elencos. Então, mesmo que entre com um time misto aí contra o CRB, é favorito a vitória. A partida de ida foi 1-0 lá em Maceió. E o Palmeiras, é interessante o time do Palmeiras, que o Palmeiras, se ele domina a partida, ele vai para cima e ele faz 1, ele faz 2, ele faz 3. Não tem muito essa de se poupar. Venceu pela Libertadores, por exemplo, Universitário, por 6-0. Venceu no último fim de semana a Chapecoense por 3-1. Então é um time que faz gols. Fez gols aos 8, fez gols aos 15, fez gols aos 42. Então foi para cima e já liquidou a partida. E vai vir contra um CRB que consegue fazer uns golzinhos aí. Tem jogos bem interessantes e a gente pode citar o jogo aí. O principal jogo foi contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, onde o CRB venceu por 4-3. Um jogaço de bola. Então o CRB foi para cima. Enquanto o Palmeiras vai ter que ir para cima, não tem jeito. Vai ter que tentar fazer os gols e, obviamente, vai deixar espaços aí para o contra-ataque do Palmeiras em alguns momentos aí. Então a gente acredita muito neste mais 1,5, cotação de 2,15. Beleza? Então essas são as análises da equipe Prof Trader para essa quarta-feira, 9 de junho. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, compartilhe e deixe um comentário. Se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado. Até a próxima.